atentarmos para uma tão grande salvação. Como escaparemos? A igreja está crescendo, está com 7 anos de idade, já está engrossando as pernas, já começa a correr proporcional à idade de uma criança, que por sua vez, daqui uns dias vai ser adolescente, e com o passar do tempo vai surgindo também a maturidade, a experiência. Louvado seja o nome do Senhor. E certamente vai continuar surgindo os filhos, os netos espirituais, que vão sendo colhidos de frutos que estão sendo plantados. 7 anos, 7 é um número especial, é o número da perfeição em Cristo, e é um motivo especial desta noite estarmos aqui, única e exclusivamente, porque alguém entrou na batalha, guerreou contra o inimigo, foi vitorioso, nos deu vitória, e como disse Josué, até aqui nos ajudou o Senhor. A caminhada, irmãos, da fé, ela é bastante cheia de surpresas. Mas uma coisa, precisamos olhar o seguinte: na caminhada existem os passos, que às vezes você tem certeza do que vai dar, às vezes tem interrogação do resultado. Eu não nego, estou completando, já tenho 50 anos e às vezes eu tenho que escrever as coisas nos papéis aqui, porque a mente da gente, tem uns que tem um privilégio, quando vai ficando mais velho a mente vai estar mais dilatada. Eu não sei, o pastor Heloísa, que devido à vida da gente de origem militar é meio complicada, né? A vida militar, irmão, também hoje estou da reserva há 5 anos e a mente é meio conturbada, mas Jesus é bom e nos restaurou, e hoje temos a mente de Cristo, amém? Queridos irmãos, olhando para esse versículo, quando a palavra nos fala, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação. Essa linha de interpretação dessa forma fala a Bíblia King James. Como nos livraremos? Eu queria trazer um contexto para os amados irmãos dos primeiros passos da preocupação, do livramento de Deus dado ao seu povo. Certa feita, devido à corrupção moral em que havia no povo, quando olhamos lá para o capítulo 7, 8, 9 e 10 de Gênesis, nós vimos uma corrupção moral tal que Deus teve que tomar uma providência para poder ceifar a vida de todo o povo naquele momento, de toda a humanidade. Mas o Senhor achou graça, o Senhor encontrou alguém que por sua vez ali era fiel. O salmista diz que o Senhor procura os fiéis da terra, e aqueles lhes servirão. Sabe o que é isto? Se o Senhor está a procurar, se o próprio Deus está a procurar, significa que há uma certa carência de fidelidade autêntica, de fidelidade verdadeira. E naquele momento, Deus tomou uma decisão de executar o dilúvio para acabar com a humanidade, para dar fim à impiedade, haja vista que o pecado tinha entrado, a humanidade estava degenerada, louvado seja o nome do Senhor, e Deus encontrou em um homem alguém que ele pudesse confiar, alguém que possa haver um diálogo, alguém que pudesse obedecer, alguém que pudesse se inclinar diante da sua presença e que por sua vez executar a sua vontade. O Senhor deu a instrução a Noé, mandou que Noé fizesse a arca para resgatar o povo.
A arca é um símbolo de Cristo. E na arca, naquele momento, entrou Noé, a sua esposa, os seus filhos e, por sua vez, as esposas dos filhos, bendito seja o nome do Senhor. Quando olhamos para Ló, não foi de igual maneira. Enquanto que Noé conseguiu conquistar pelo seu testemunho de vida, o que está faltando muito hoje, que ele conseguiu conquistar pelo seu testemunho de vida as esposas dos seus filhos, nós olhamos para o homem de Deus, até certo momento que Pedro diz que ele tinha a alma conturbada devido ao pecado do povo, mas quando ele estava em Sodoma e Gomorra, o exemplo não foi o suficiente, em que as próprias filhas aprenderam e guardaram os ensinamentos conturbados, mundanos daquela época, e por sua vez chegaram ao ponto de praticar o incesto, embriagando o próprio pai. Eu estou querendo dizer o que? Estamos caminhando, estamos vivendo, caminhando em momentos difíceis, e nós não podemos esquecer de olhar para Jesus e de meditar nesse versículo. Como escaparemos nós se negligenciarmos, se não dermos credibilidade, se não guardarmos, se não observarmos, se não olharmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos nós? Como é que está o meu entendimento? Bendito seja o nome do Senhor. Naquele momento, o Senhor vai praticar um ato de justiça, para que a sua santidade, para que Satanás não venha ganhar mais terreno. Mas mesmo assim, Satanás continua agindo. Continuamos e vemos na história em que o povo foi levado para o Egito segundo os projetos de Deus, porque o povo estava no Egito, mas estava encaminhando em direção a Canaã. Nós estamos neste mundo que é um símbolo do Egito, como diz lá no capítulo 17 de João, na oração sacerdotal, o próprio Senhor Jesus faz assim: Pai, eu não peço que eu os tire do mundo, porque os guarde, mas os guarde do mal. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Ou seja, nós vivemos no mundo pecador, mas não somos do mundo pecado. Nós estamos no mundo, mas não estamos contaminados por ele. Nós estamos no mundo, mas nós somos uma lâmpada acesa para brilhar, para que aqueles que não conhecem a Jesus vejam o verdadeiro amor de Deus, pelo qual aquele homem sozinho lutou contra as trevas, contra Satanás, contra Herodes, contra os governantes, foi sanguentado, guerreou, morreu, ressuscitou, e ele diz lá em Apocalipse: eis que fui morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno na mão. Ele derrotou, ele guerreou, ele batalhou, ele morreu, ele ressuscitou, e ele está aqui conosco nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor, conhecendo o estado do seu povo com 430 anos de escravidão no Egito, a Bíblia diz que o Senhor viu o estado do povo, viu o gemido, e diz a Bíblia que o Senhor apareceu numa forma de fogo e falou com Moisés, chamou a Moisés, falou com Moisés, escolheu a Moisés, para que Moisés liderasse para poder o seu povo ser resgatado. O Senhor tendo cuidado com os seus. Nesta caminhada, queridos irmãos, nós vimos que quando o Senhor escolhe, louvado seja o nome do Senhor, Ele capacita. Nós vimos que quando o Senhor chama, olhamos para a nossa incapacidade, como naquele momento, Moisés se desculpando, que não sabia falar, que era pesado de língua. Moisés tinha passado muito tempo fora do contato, do diálogo hebreu. Moisés saiu, ora perseguido, com medo daquele assassinato que ele praticou com o egípcio, foi lá por a distância longa, terrível. Não sei como ele conseguiu andar aquilo tão grande, olhando o que, pastor? O que eu mais observo? Quando ele saiu dali,
que foi lá para Midian, foi exatamente o mesmo percurso de que quando ele saiu com o povo do Egito e foi para a terra prometida para entrar em Canaã. Sendo que em Midian ficava para a direita e para Canaã entrava lá na frente para poder atravessar o rio naquele momento. O que eu aprendo com isto? Que muitas vezes, como lá no capítulo 13 de Gênesis, quando o Senhor disse assim, quando o Senhor fez com que agiu na vida de Noé, e que não, melhor, na vida de Abraão, perdão, em que Abraão naquele momento disse a Ló, escolhe para onde tu quer. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Depois que Ló se separou, aí Deus passou a falar com Abraão e disse a seguinte instrução: Abraão, tu está vendo esta terra? Estou. A terra que tu está pisando? Estou. Olha para o norte, olha para o sul? Estou olhando. E o Senhor disse, pois esta terra eu te darei. Imagine o tempo que consumou a promessa. Dali levou quase que 400 anos para poder o povo chegar no Egito. Mais 430 anos o povo permaneceu no Egito. Passou 800 e poucos anos, mas o Senhor cumpriu a sua promessa. Você tem promessa de Deus? Então não se desespere, fique na posição que se Deus prometeu, Ele vai cumprir, bendito seja Deus. Olhando para esse princípio, queridos irmãos, olhando para toda esta caminhada, o povo sendo conduzido no deserto, lá estava o Senhor, estava lá a nuvem durante o dia, devido à quintura, o Senhor estava aplacando para diminuir a temperatura dos seus servos. Durante a noite estava lá a coluna de fogo. Talvez se naquela época, naquele momento, um dos grandes estudiosos da química, da física, por que não dizer o grande físico Albert Einstein, ele ao olhar e ver que a coluna de fogo para um lado iluminava, a mesma coluna para o outro lado era escuridão. Isso é quebrar um dos fundamentos da física, porque a luz da luz não tem como entender. Os raios da luz saem para um foco de um raio de 360 graus, mas ali o Senhor mostrando que é Deus, e para Deus não tem impossível, Ele estava ali a guardar e a conduzir o seu povo. Mas o inimigo entrou a agir, e o Senhor, para poder corrigir, permitiu que o seu povo fosse levado cativo. Aconteceu o cativeiro babilônico, aconteceu o cativeiro assírio, mas chegou o momento, queridos irmãos, em que o Senhor passou a trazer advertência ao povo, advertência através dos profetas, advertência através daqueles que o Senhor levantava, porque o povo estava envolvido em tamanha idolatria. Mas o que eu quero chegar, irmãos, é na seguinte condição: desta feita estamos a falar não do profeta, desta feita estamos aqui a falar não de Moisés, desta feita estamos aqui a falar não de Abraão, mas estamos aqui para falar que a Bíblia diz que Deus se materializou, porque a Bíblia diz, quando Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Quando eu olho isto, eu observo o Senhor Deus Todo-Poderoso, a qual a Bíblia diz que nem o céu dos céus pode conter, o qual a sua palavra diz que tudo foi feito pelo poder da sua palavra, a qual nós vimos as grandes naves, espaçonave da NASA, que estão há anos e anos em satélite pesquisando, ainda não saíram do limite do universo que Deus fez pelo poder da sua palavra. Nós vimos esse Deus tão grande, eu e você que somos tão falhos, Ele nasceu, se materializou, veio Ele próprio estar no meio do homem, no meio da humanidade, e nesse momento eu pergunto, como escaparemos
se não dermos credibilidade? Como escaparemos se não dermos um espaço? Como escaparemos, louvado seja o nome do Senhor, se negligenciarmos uma tão grande salvação? Os nossos antigos, eles tinham a representatividade. Os nossos antigos não tinham referencial para olhar para trás. Mas eu e você, além de termos um referencial, nós temos a presença do próprio Salvador que está aqui nesta noite. Eu e você, além de termos um referencial, eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Quem é templo e morada do Espírito Santo aqui, levante a mão. Isso significa que ele habita dentro de você. Se ele habita dentro de mim, dentro de você, ele está aqui. Ele é verdadeiro, ele é poderoso, ele é autêntico. Bendito seja Deus. Padre Cício não está aqui. Francisco da Chaga não está aqui. A senhora do Desterro não está aqui. São José não está aqui. Mas não podemos deixar de anexar quando o Senhor fala o seguinte, porém, louvado seja o nome do Senhor: conjuro-te por diante de Deus e dos homens, que pregue a palavra, que exorte, repreende, inste, ensina, corrige, em tempo e fora de tempo, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, louvado seja o nome do Senhor, amontoarão para si doutores. Se eu olhar para o contexto da referência em que este encontro está sendo manifesto, eu vou ter dois pensamentos: o contexto da salvação e o contexto do ensinamento doutrinário. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Nós estamos vendo que nos dias atuais, nós estamos vendo o crescimento do engano, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo em que as pessoas não dão o mínimo valor. Nós estamos vendo, como diz Paulo falando a Timóteo, que nos últimos dias muitos darão ouvido a espíritos enganadores. Nós estamos vendo que na atualidade é uma proliferação denominacional de igrejas evangélicas. Nós estamos vendo que a delinquência espiritual está invadindo o arraial de Deus. Nós estamos vendo e pensando que a igreja de Jesus é apenas ser religioso. Estamos muito pensando que eu vou morar no céu, é só eu estar bem vestido e ir para a casa do Senhor. Mas o meu Jesus falou, lá no capítulo 3 de João, no versículo 5, que diz que quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Por isso nós não podemos negligenciar uma obra tão grande de que o próprio Deus, na pessoa de seu filho, se materializou para resgatar você, para comprar você, para comprar a mim, que estávamos escravizados por Satanás. Ele guerreou, quebrou as correntes. Paulo fala em Colossenses que ele rasgou o que tinha escrito de dívida e desvalorizou, desonrou os principados e potestades. E eu e você hoje estamos aqui adorando ao Senhor, porque ele resgatou e pagou o preço por mim. Bendito seja Deus. Nos últimos tempos, o Senhor falou pelos profetas, mas estamos nesta noite falando que o Senhor falou pelo seu próprio Filho, a qual ele fez herdeiro, a qual tudo foi feito por ele, em que ele próprio nos traz a ideia preciosa, lá em Provérbios, no capítulo 8, a partir do versículo 22, basicamente o versículo 29 ao 31, quando diz que o Senhor Jesus estava a se deliciar com os filhos dos homens. O que é isto, irmão? Na eternidade, como o Senhor é atemporal, o Senhor não tem limite do tempo para ele, ele é Senhor do tempo. Nós temos o tempo de 24 horas. Hoje são 8h15. Agora já não é mais 8h15.
Nunca mais vai ter 8h15 da data de hoje, vai, pastor? Passou. Mas Jesus, ele percorre da eternidade, do princípio da criação do mundo, até a eternidade, depois que nós formos morar com ele na eternidade, porque ele é Senhor. Ele sabe, ele conhece o meu, os teus pensamentos. Ele já estava a se alegrar, viu, irmão? Diante de tanto isto que o Senhor fez. O que é que estamos fazendo aqui? Viemos aqui para quê? Apenas porque eu fui convidado? Apenas porque a minha esposa é crente? Apenas porque o meu esposo é crente, eu não sou ainda e me convidou? A Bíblia diz assim: ó Israel de Deus, prepara para encontrares com o Senhor teu Deus. Está marcado o momento exato para o encontro. Nós estamos vendo, irmão, hoje mais que nunca, nós estamos vendo essa proliferação ideológica. Nós estamos vendo, irmão, tanto pregador com a voz bonita em rádio FM, mas não se conhece a vida, irmãos. Como é que ele é com a esposa em casa? Como ele é que é o tratamento? Eu conheço ele só na voz do programa, só a voz, não escuto nada. Tenhamos cuidados, irmãos, viu? Tenhamos cuidado. Paulo já advertia isso. Nós não podemos, irmão, negar, nós não podemos recuar da nossa verdadeira salvação, de uma promessa autêntica, por conversas tolas, por conversas apenas de aparência, por conversas bonitas, por conversas que é um diálogo legal, entre aspas, uma conversa boa. Mas fulano conversa tão bem, mas pastor tem a voz tão bonita, mas pastor ele orou e Jesus curou. Muito bem, quem curou foi Jesus por misericórdia. Mas pastor, ele orou, sabe? E o demônio fugiu em nome de Jesus. Fugiu, foi embora, bateu em retirada por misericórdia. Nós vemos que a própria burra falou para aquele que estava montado sobre ele, ao mostrar a loucura do profeta. Se Deus usou uma burra para advertir, porque não pode usar muitos por aí. Nós precisamos ter a certeza, queridos irmãos, na conjuntura atual, aonde é que eu quero chegar. Eu não posso recuar do evangelho genuíno, eu não posso abrir mão dessa palavra, eu não posso estar olhando para o evangelho de aparência. Eu não sou crente em dominação, eu não sou crente na ideologia humana, eu sou crente porque sou comprado e lavado com o sangue de Jesus. É nele que eu espero, é nele que eu confio, é nele que eu sei que não vai falhar, é nele que eu sei que é fiel. É nessa palavra que diz que nem o inferno impede que eu subir para ir morar com meu Jesus. Bendito seja Deus. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como eu vou escapar sabendo que Jesus fez tudo isso, irmão? Materializou-se, nasceu de um ventre materno. Em 2 Timóteo 2,5 diz que só há um intercessor entre Deus e os homens. Em Atos 4,12 diz que não há outro nome nem no céu nem na terra pelo qual o homem seja salvo, que não seja o nome de Jesus Cristo. Eu ando um pouco para Isaías 63. Nós vamos ver o profeta falando de Jesus, a qual ele diz que ele sozinho lutou no lagar da ira de Deus. A ira contra o pecado, a ira contra a impiedade. A Bíblia diz que ele diz: sujei, manchei as minhas vestes de sangue na luta. Foi o nosso Jesus. O inferno todo se uniu e se reuniu para combater contra Jesus, para poder tentar com que Jesus recuasse. E quantas vezes não faz que eu e você queremos recuar, queremos nos acovardar, mas coloque Jesus na frente, levante a cabeça, glorifique ao Senhor, que se a luta está grande, louvado seja o nome do Senhor, maior é aquele que habita em mim, que habita em você, do que aquele que está impedindo você andar.
Bendito seja o nome do Senhor. Como eu vou? Aonde eu vou chegar se eu negligenciar uma tão grande salvação? Nós olhamos, irmão, o versículo 1 do capítulo 2 de Hebreus, a expressão desviemos, traz o pano de fundo, o contexto de sermos levados por uma forte correnteza. As fortes correntes de ensinamentos e ideologias humanas. Mas neste original aqui, a corrente fala de um navio. O original do grego direciona para a corrente. Quando o comandante não tem o cuidado, a vigilância por ir passando no meio das pedras e chega ao ponto do barco tombar. Quem foi que viu pelo jornal, uns 3 anos atrás, aqui um barco grande, um navio lá na Itália que virou, que bateu nas pedras? Quem viu isso aqui, Senhor? É mais ou menos isto. Se nós deixarmos de vigiar em Cristo, é o que o inimigo age, colocando, irmãos, os empecilhos, colocando as muralhas para o crente se distrair, para olhar para outro lado, para tirar o foco do norte espiritual e ele perder a visão de Deus. E muitas vezes, quando isto acontece, irmão, nós vemos os desequilíbrios, nós vemos os escândalos, nós vemos gente morrendo, como houve um naufrágio daquele avião, naquele navio. Nós vemos muitos que estão, irmão, na vida atual, naufragando na fé, apenas por ideologia, apenas por promessa. Vem para cá que é melhor. Deixa eu te dizer, irmão, o melhor é Jesus. A igreja precisa caminhar, o crente viver comendo a palavra. É esta que alimenta a crente, porque essa palavra é o verbo que se fez carne e ele habita dentro de mim. A minha alma não come feijão e arroz, mas a minha alma come a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É esta palavra que nos alimenta. Nós estamos vendo um desvio. Eu não sei se o pastor presenciou. Hoje saiu no UOL, na internet, um pastor para a banda de São Paulo. Queria até saber se alguém presenciou isso aqui, que diz que tinha sido sequestrado. Alguém presenciou isso? Diz que tinha sido sequestrado. Telefonou para o irmão da igreja, diz que tinha sido sequestrado, e o irmão acionou polícia, acionou sistema de inteligência, foi lá em Poicá, descobriram depois, encontraram um carro, encontraram ele, e o policial antigo disse: o senhor está mentindo, tem alguma coisa errada nessa história. Concluiu-se, e ele confessou o quê? No momento enquanto os irmãos estavam preocupados, a igreja orando, pastor, ele estava coabitando, estava namorando com uma irmã da igreja. É uma falta de vergonha, viu, irmão? São essas pessoas que fazem essas imundícies, que não tem compromisso com Deus, viu, irmão? Compromisso com o seu ventre, compromisso com o título, compromisso com uma posição. Porque hoje, irmão, igrejas, como diz o meu pastor João Lemos, como diz o pastor João Lemos, são como se fosse as bodegas SA da vida, que apenas estão no evangelho de aparência, em que o povo termina o culto, sai com fome. Mas aqui nesta igreja, eu creio em nome do Senhor, que a igreja todo dia sai alimentada, e os irmãos saem cuspindo fogo, porque é alimentado pelo poder da palavra, a luz do Espírito, que dá direção para falar para a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto isso, fulano de tal é pastor, porque o cidadão fez algo lá em São Paulo, que eu nem conheço. Os pastores que estão retaguarda não conhecem, mas alguém na rua, na frente, no comércio, que ouviu, olha para a gente atravessado. Eu não é pastor, olha atravessado.
se olham para Jesus, falam mal de Jesus, como é que vamos andar, meus irmãos? Se desviarmos do alvo que é Cristo, como é que vai ser de mim se eu negligenciar, se eu não valorizar? O Senhor não te conheceu, o Senhor não me conhecia, como estamos aqui conhecendo um ao outro, mas Ele já pagou um preço para resgatar a mim e a você, para não sermos condenados, pois estávamos a caminho do inferno. O que acontece hoje, Igreja Santa do Senhor, é porque Bíblia Sagrada as pessoas não gostam por aí não. As pessoas gostam de oba-oba, gostam de um evangelho de aparência, mas quando a comida, irmão, é o alimento que fortalece, é aquele baião de dois forte, é um alimento equilibrado, o pessoal não gosta não. O pessoal gosta de apresentar, gosta de exaltação, mas lembremos que se está na palavra é para nós comer. Tem hora que estamos comendo, irmão, a carne macia, o peixe assado, mas tem hora que precisamos comer o rejeito de cabra, que você mastiga, 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 não tem gosto de nada e só tem aquilo. E esse rejeito sabe para quê? Para eu aprender a depender do Senhor. O Senhor conduziu o seu povo no deserto. Nem todo dia tem carne, mas tem dia que tinha codornas, tem dia que tinha pão, mas o Senhor nunca deixou de tomar providência para com o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos esperando Jesus. E o Senhor está selecionando o povo. Na face da terra, duas igrejas. Uma que vai subir e a outra que vai ficar. A Escritura diz que o Senhor veio buscar um povo do meio de um povo. Não me responda. Qual igreja você faz parte? Da que vai subir ou da que vai ficar? Se eu faço parte da que vai subir, eu estou dentro dessa palavra. Pode ter cipó, pode ter correção, pode ter a pimenta ardendo, mas eu estou firmado porque sei que é a palavra do Senhor. Mas estamos vivendo, repito, este momento aí, meus irmãos, o inimigo de nossas almas, agindo de tudo quanto é maneira para desviar o foco da verdade, para que muitos venham ter o interesse apenas pelo Deus Mamon. O que é isso, pastor? O Deus do dinheiro. A nossa vida é só preocupada com o dinheiro. Tenho que pagar isso, vou pagar isso. Vou fazer uma pergunta aqui. E por favor, levante a mão, tá bom? Quem é que não tem preocupação nenhuma e que está bem tranquilo com o dinheiro do bolso? Tem alguém aqui? Não tem um, pastor. Todos somos falhos. Mas quem é que está aqui que não tem dinheiro, tem débito a pagar, mas que tem certeza que vai morar no céu? Levante a mão. Olha aí como mudou o cenário. Nós não temos dinheiro, não temos a riqueza, mas nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Bendito seja o nome do Senhor. E estamos esperando Ele vir buscar o seu povo. Estamos esperando Ele vir buscar a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Embora as correntezas do engano, embora o inimigo tente desvirtuar o foco da tua mente, o foco do teu entendimento, nós não podemos negligenciar uma tão grande salvação. Nós não podemos dar ouvido aos pais do engano. Nós não podemos dar ouvido ao evangelho de aparência. Nós não podemos dar ouvido ao evangelho de facilidade, porque este evangelho é poder de Deus, mas Ele próprio, Jesus, quando se materializou, se fez homem, nascido de um ventre materno, Ele foi desonrado, Ele foi cuspido, Ele foi desmoralizado, Ele foi vilipendiado. Será que Ele precisava? Foi por amor a mim, por amor a você, por amor a cada um de nós,
por amor a todo ser humano. Ele fez a parte dele. Qual é a parte que eu tenho que fazer? Tomar uma decisão para ser o meu representante diante de Deus, para ser o meu Senhor, que a Bíblia diz que Jesus está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Nós não vemos em nenhum outro, não vemos Buda, não vemos os grandes intelectuais, nós não vemos o Papa dizendo em momento nenhum que ele está à direita de Deus e intercede pela humanidade. Somente Jesus de Nazaré, que ele falou, e ele é poderoso para cumprir com a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Nós não somos religiosos, nós somos a igreja de Jesus. A religião são conjuntos denominacionais que têm ideias, mas nós não temos ideias. Nós temos vida em Cristo Jesus. Nós temos uma vida em santidade. Nós temos uma vida em que sabemos que é o nosso Redentor vive. Como disse o patriarca Jó, ele disse que sabia, apesar da luta e das aflições, que haveria um momento que ele haveria de sucumbir, porque sabia que o Redentor vive. E se o Redentor vive, e se ele está aqui, e se ele está dentro de mim, como espacamada cachuva lá machúria nós recusarmos tão grande favor de salvação? Como recuarmos? Como recusarmos? É hora de eu fazer uma reflexão comigo mesmo neste momento. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, os testemunhos de Jeová dizem que Jesus é irmão de Lúcifer. A Bíblia diz, nos mostra que os anjos prestam honra a Jesus. Em momento nenhum Deus diz: assenta-te ao meu lado, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Nós não vimos anjos morrendo pelo pecador. Nós não vimos anjos derramando sangue. Só vemos Jesus de Nazaré, que nasceu de um ventre materno, para sofrer igual a mim e a você, para compreender as nossas dores, para saber a minha e as suas necessidades, para nós compreendermos e saber em quem temos e podemos pedir socorro, porque a Escritura diz que Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele é aquele que conhece a minha e a tua carência, é aquele que conhece a minha e a tua necessidade, é aquele que diz que na guerra 1000 vão cair do meu lado, mas 10.000 à minha direita, mas Ele diz: tu não será atingido. Ou seja, Ele está dizendo que Ele é a minha proteção, Ele é a tua proteção, Ele é a tua segurança. Então por que negligenciar um Deus tão maravilhoso e bondoso? Mas estamos vivendo hoje, embora o autor de Hebreus tivesse naquele momento falando para o próprio povo hebreu, a Bíblia ela é atualizada dia por dia. Nós estamos vivendo isto hoje. Muito crente, irmãos, que quer apenas saber de ir para a igreja. Nós não podemos ir somente para a igreja. Nós temos que ter uma consciência que também somos igreja. A igreja templo está eu e você dentro, mas a igreja santificada está o Espírito Santo dentro de mim e de você. Bendito seja o nome do Senhor. Esta igreja que é do Senhor, esta igreja que forma aqui cada um de nós como uma peça, a unidade, o corpo de Cristo. Esta igreja, louvado seja o nome do Senhor, como bem disse o nosso pastor, o sumo sacerdote Jesus de Nazaré, o pastor dos pastores, bendito seja Deus, Ele que comprou com o seu próprio sangue a sua noiva, que Ele lavou com o seu próprio sangue, Ele lutou por ela. Como vamos recusar tão grande salvação? Pastor, mas eu já tenho a minha denominação, eu já sirvo assim, 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 e eu fui ensinado assim. Nós estamos vendo as heresias e a hipocrisia. Porém, o livro de Hebreus, lá no capítulo 6, nos fala uma palavra dura para aqueles que
tomam conhecimento da verdade do Evangelho, depois se desviam e que entram pelo caminho das heresias, de pregar coisa que não está de acordo com a vontade de Deus, nem o plano de Deus. E a Escritura diz que estes nunca mais reconhecerão novamente o arrependimento. É para nós vigiarmos em dar valor à salvação que foi concedida por Cristo a cada um de nós na cruz do Calvário. Cuidado com as aparências que chegam no lar dos meus irmãos. Cuidado com a aparência de roupa bonita, de falar bonito, linguajar bonito. Cuidado com aqueles que chegam com pasta, disso e aquilo, oferecendo promoções e etc. Cuidado. Jesus é o suficiente para nós. Jesus já pagou o preço por nós. Nós não temos oferta melhor. Nós não temos um Deus maior. O único Deus se fez homem, falho, igual a mim e a você. O único Deus, tão grande, mas tão maravilhoso, com tamanho poder, que o céu dos céus não lhe cabe. Um Deus tão grande que o profeta Isaías diz que ele está sentado no círculo da terra. Um Deus tão grande diz que as nações são como as gotas d'água de um balde. Um Deus tão grande que diz que ele, antes de eu e você nascer, Salmo 139, do 14 ao 16, antes de eu e você nascer, ele já conhecia todos os nossos dias, já estava lá escrito na sua agenda, que estaria hoje eu e você, liderado pelo nosso pastor, nesta noite comemorando os 7 anos dessa igreja, adorando o seu nome pelas suas maravilhas e pelos seus feitos. Está escrito na palavra do Senhor. Mas uma coisa eu digo para mim e para nós: estamos esperando Jesus hoje. E se Jesus vir como você está, como é o princípio? Pastor, eu estou mais ou menos. Para Jesus não existe mais ou menos. A morte é o elemento surpresa. Esta semana ali no Metrópole, saiu um irmão de um pastor com outro irmão da igreja. O irmão do pastor ia pilotando a moto, mas disse: não, leva tu. Não tinha habilitação para treinar. Quando saiu do Metrópole, que pegou ali a BR, o pneu deslizou, bateu na quina de uma carreta. Na hora que bateu, o que ia atrás saltou, e o irmão do pastor, que não tinha Jesus, a carreta passou por cima da cabeça. Eu pergunto: ele saiu de casa planejando isto? Não. O planejamento foi: eu vou ali e volto. Pergunto eu agora: podemos negligenciar uma salvação tão preciosa? Quem mais pode resgatar a minha e a tua alma? Mas a salvação só é enquanto estivermos vivos. Hebreus 9:27 diz que depois da morte segue-se o juízo. Mas Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Também diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 2, de 8 a 10, diz que a salvação é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 8:31, diz que nenhum pecado há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 8, do 14 diante, diz que nós recebemos a condição de adoção de filho. Agora nós não somos mais estranhos, mas somos filhos de Deus. E como recusar tão grande salvação? Como recusar tão grande salvação? Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Será que ele merece honra? Será que ele merece ser adorado? Será que ele merece que eu seja sincero com ele? Ou será que eu estou para trocar, me perdoe a expressão, para as Marias que tem por aí,
Porque a minha Bíblia diz lá em Eclesiastes 9, 4, 5, 6, que aquele que desce à sepultura jamais subirá. E ainda diz: seja a morte, seja o sol, seja a alegria, seja o entendimento na sua mente, tudo caiu no esquecimento. Quando a Bíblia diz isso, seja São José, seja Padre Cícero, seja os nomes que tem por aí neste país, e nada quanto ao plano de salvação é a mesma coisa. Pastor, o senhor está duro, meu irmão, eu estou aqui para falar do meu Senhor, viu? Nós precisamos falar de Bíblia. Satanás precisa saber que na face da terra tem homens e mulheres que têm compromisso com Deus e que querem morar no céu de verdade. Bendito seja Deus. O Deus deste século está enganando a muitos por promessas. O Senhor nos promete o quê? Vida eterna. Eu aceitei a Jesus há 27 anos. Não foi para ser pastor, mas foi para ir morar no céu. Não tem promessa maior, viu? Ser pastor é símbolo de sofrimento. Ser pastor é muitas vezes 2 horas, 3 da manhã, está chorando, e às vezes escondido da esposa, que a esposa nem sabe. É assim, pastor, não é? Escondido. Eu fui me deitar, irmão, 3 horas da manhã, pesquisando, estudando, falando com o Senhor: Senhor, me dá alguma coisa. E agora, antes de eu sair de casa, o Senhor me mandava falar. Eu ia sair, o Senhor falou. Falar sobre os acontecimentos dos falsos obreiros. Viu? Que ano, irmão? Olha o que diz aqui. 2 Timóteo, por favor. Tem um local especial lá em casa, que é coisa comigo e Deus. Quando menos espero, o Senhor me dá a sua graça e me fala algo nesse lugar. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido ao espírito enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia. Hipocrisia é falsidade. Se é falso é o que não é verdadeiro. Se não é verdadeiro é porque é ato de mentira, é ato de lisonja. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Não tem compromisso com as ovelhas, não tem compromisso com as almas. Os irmãos aceitaram Jesus. E tem um sacerdote zeloso. Eu posso até não estar aqui e não ser convidado no próximo ano, mas estou aqui para falar o que Deus tem colocado no meu coração, para uma igreja que está andando, para uma adolescente que está caminhando. Quando está aqui aos olhos do pastor, o nosso pastor está vendo. Eu também sou pastor, a gente aprende como é que é as coisas. Mas lá por trás, caminhando para a escola, o inimigo está ali querendo desviar o foco da atenção. As armadilhas dele estão feitas. Mas quem é o meu Deus? É o deputado? É o governador? Ou é Jesus de Nazaré que se fez servo para me resgatar? Se for Jesus, a minha vitória está garantida. E é esse Jesus, irmão, que eu não posso negar, por mais que seja a situação. Eu fui para a reserva há 5 anos. Eu dizia para Jesus que eu queria ir para a reserva assim, assim, que era para eu trabalhar para o Senhor. Eu vim para a reserva. Ainda não estou trabalhando como é o projeto que eu tenho para com Deus, e sei que Deus tem, porque temos sentido isto. Mas já veio promessa de 5 empregos bons, um deles na Petrobras. Eu não fui, porque eu assumi um compromisso com Jesus. Eu disse: Senhor, eu estou precisando, mas antes de precisar do dinheiro, eu preciso mais de Jesus. E não é fácil, irmão. Somos provados, somos testados,
O Senhor está vendo muitas vezes até além dos nossos limites. Mas uma coisa eu digo para os meus irmãos: Jesus é fiel. Viu? Ele não permite que sejamos testados ou tentados além da nossa capacidade de resistir. Uma coisa, ficamos garantidos: de que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Não troca, irmão, por mais que seja oferta. O momento que nós estamos vendo é tanto convite: vem para aqui, vem para cá, igreja isso, igreja aquilo, denominação essa e aquela. Os irmãos são servos de Jesus de Nazaré. Nós somos servos do Deus Todo-Poderoso. Estamos esperando a volta de Jesus. Nós não podemos recusar, irmão, essa palavra. Embora ela, a própria palavra, diz que ela é martelo. O escritor, o profeta Jeremias, diz que a palavra é martelo para esmiuçar, para quebrar a pedra. E se ela é martelo, eu estou aqui, eu sou um martelo, porque o meu Jesus habita dentro de mim e habita dentro de você. Que Deus nos abençoe no nome do Senhor.